Alô, galerinha do canal Bionline, eu sou o professor Marcos André e a aula de hoje nós vamos trabalhar a expressão dos genes. Então, se você tem dúvida sobre como os genes se expressam, após a vinheta, fique ligado, expressão gênica. Alô, galerinha, tudo bem? Professor Marcos André aqui de volta. Fiquem atentos à aula de hoje que ela vai demonstrar a genética um pouquinho diferente. Às vezes o aluno ele acaba perdendo um pouquinho a noção de como é que as características são determinadas. E o objetivo da aula de hoje é justamente esse, é mostrar como é que nós vamos manifestar as nossas características. Por isso que nós vamos colocar a ideia da expressão gênica. É claro que o nosso objetivo é trabalhar ensino médio, é trabalhar as questões voltadas para o vestibular, os posicionamentos dos processos seletivos. Então, algumas particularidades e que você, de repente, que é do ensino superior, está pensando que vai ouvir aqui nessa aula, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é trabalhar as particularidades voltadas para o ensino médio. Mas se você é do ensino superior, eu convido você a assistir, inclusive dar sugestões sobre aulas para o ensino superior que a gente possa gravar aqui no nosso canal. Inclusive, também te faço convite, aqui embaixo tem um link e esse link ele apresenta algumas questões para você resolver e a partir dessa resolução a gente vai ter condições de te dar um feedback do teu resultado. Acesse ao link aqui embaixo, onde nós temos questões sobre o assunto que nós vamos ministrar agora. Como os genes se expressam? É fundamental lembrar que quando a gente fala sobre gene, eu estou falando sobre uma molécula de DNA. E é interessante também ressaltar a localização desse gene. Então vem aqui comigo, pessoal. Quando a gente fala em gene, eu estou falando em nada mais, nada menos que um segmento de DNA. E esse gene vai estar localizado no núcleo da célula, ou então também possa encontrá-lo no citoplasma. Não esqueçam que quando eu falo em genes localizados no núcleo, eu vou falar em estruturas denominadas de cromossomos. No citoplasma, nós podemos falar da famosa mitocôndria, organela responsável pela produção de energia, e do cloroplasto. O nosso exemplo na aula de hoje, nós vamos trabalhar basicamente com célula animal. Então eu vou desprezar a questão do cloroplasto. Quando a gente faz a referência ao DNA localizado nos cromossomos, a gente tem que tomar cuidado quanto à sua origem. Por quê? Porque 50% de origem é do pai e 50% de origem é da mãe. Por outro lado, quando nós falamos em DNA mitocondrial, nós temos que lembrar que 100% de origem ela é materna. Um dos objetivos do Enem é que você seja capaz de identificar, de reconhecer como as características são transmitidas. E aqui a gente já pode dar uma definição para isso. Vejam, as características genéticas, então eu estou associado a gene, no núcleo, 50% vem do pai e 50% vem da mãe. Só que aquelas heranças mitocondriais, a origem é 100% materna. Galerinha, aí vem um detalhezinho interessante. Quando eu faço referência ao cromossomo, é fundamental frisar isso, né? Que esse DNA ele vai fazer parte dessa estrutura que nós damos o nome de cromossomo, correto? E a posição que o gene ocupa no cromossomo, e aí eu vou representar um par de cromossomos, a posição que o gene ocupa no cromossomo, nós vamos dar o nome de loco gênico. Loco gênico. Atenção, o loco gênico corresponde à sua posição. Por outro lado, quando eu tenho genes que ocupam o mesmo loco gênico, aí eu vou representar aqui, um gene que eu vou chamar de A, no caso, azão, nós vamos chamá-los de alelos. Por quê? Alelos são formas alternativas de um gene e ocupam o mesmo loco gênico. Galerinha, quando os alelos são iguais, nós dizemos que o indivíduo, para aquele par de genes, ele é homozigoto. Quando os alelos são, por exemplo, Czão, Czinho diferentes, nós vamos chamá-lo de heterozigoto. Essa nomenclatura ela é bem mendeliana, uma nomenclatura bem tradicional. Nós poderíamos falar, inclusive, que cromossomos com a mesma sequência de alelos
Cromossomos com a mesma sequência de alelos são chamados de cromossomos homólogos. Em uma outra aula aqui no canal nós já apresentamos esses conceitos. Esses conceitos são conceitos tradicionais. O meu objetivo na aula de hoje é justamente mostrar como esse tradicional ele vai estar linkado com uma biologia mais contemporânea. E aí a gente vai entender como é que ocorre a manifestação desses genes. Acompanhe meu raciocínio. Sempre que você fizer referência ao DNA, não esqueça que o DNA ele pode sofrer um processo de autoduplicação, ele pode passar por um processo chamado de transcrição e esse RNA mensageiro ele vai poder ser traduzido para a produção de uma proteína. Aqui eu tenho um dogma central, que já foi inclusive quebrado. Por quê? Porque antigamente a gente afirmava que para cada gene havia uma proteína, mas a partir do momento que foi definido o sequenciamento do genoma humano, nós compreendemos, a ciência demonstrou que é possível a produção de mais de uma proteína a partir de uma mesma informação genética. De fato, isso acontece pelo fato de que nós podemos ter modificações no RNA e essas modificações no RNA serão decisivas para que a partir de um segmento gênico haja possibilidade da produção, por exemplo, de 3 proteínas diferentes. Galerinha, vamos só identificar o processo. O número 1 nós chamamos de duplicação. Aqui você tem que ficar atento, porque a duplicação ela é sempre do tipo semiconservativa. Quando você fala em duplicação, você tem que lembrar lá no ciclo celular de uma etapa famosa chamada de intérfase. A intérfase ela é subdividida em 3 períodos, G1, S e G2. E lá no período S acontece a duplicação do DNA. O processo número 2 nós vamos chamar de transcrição. O Enem já trouxe a ideia do transcrito. Então, o que é o transcrito? É a molécula de RNA. Tudo bem? A transcrição, portanto, é quando há a produção do RNA, que pode ser um RNA mensageiro, pode ser um RNA transportador, pode ser um RNA ribossômico, pode ser um RNA heterogêneo nuclear, que já já eu vou falar para vocês que tipo de RNA seria esse. O processo número 2 está bem aqui. O processo número 3, que equivale a qualquer uma desses aí, é o que nós chamamos de tradução. O produto da tradução é um polipeptídeo. O produto da tradução é uma proteína. A organela responsável pela tradução são os famosos ribossomos, pois eles são responsáveis pela síntese de proteína. Vem comigo agora, galerinha. Como é que um gene vai se expressar? Então veja, eu vou adotar aqui uma sequência de DNA interessante para a gente utilizar como referência, tudo bem? Veja, nós vamos ter aqui timina, adenina, citosina, 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 guanina, guanina, guanina. E aí eu vou colocar aqui, pessoal, timina, adenina. Vou mudar aqui a sequência e vou colocar aqui, pessoal, adenina, citosina e timina. Pronto, nós colocamos aqui, representamos uma sequência de DNA. Desta molécula de DNA, nós vamos obter agora uma sequência que corresponde ao nosso RNA. E eu vou chamar de RNA mensageiro. O RNA mensageiro é produzido a partir de um filamento molde de DNA. Timina vai determinar a adenina vai determinar a uracila, a citosina, a guanina, a UG. CCC vai determinar GGG, GGG vai determinar CCC. E aí depois nós temos UGA, que corresponde a última trinca. Galera, cada trinca de RNA mensageiro, nós vamos dar o nome de códon. E esse códon é importante, porque é ele que vai determinar o aminoácido que vai compor a proteína. Então, a partir da leitura do RNA mensageiro, nós vamos produzir uma proteína. Esse A ou G, nós damos o nome de códon de iniciação. Códon de iniciação.
Toda proteína vai iniciar com um aminoácido. E o aminoácido que vai iniciar a proteína é o aminoácido chamado de metionina. Então, o A, o G determina a metionina. Galerinha, quando o ribossomo for passar para essa outra trinca, para esse outro códon, vai encontrar aqui, pessoal, o GGG. Se eu não me engano, o GGG vai determinar a glicina. É um outro aminoácido. Depois ele vai passar pelo códon CCC. Se eu não me engano, o códon CCC vai determinar o aminoácido prolina. E aí, por último, chega no UGA. Toma muito cuidado com o UGA, tá? Com o AG e com o UGA. Por quê? Porque são os códons de parada, são os códons de finalização. Enquanto nós observamos que o AUG é um códon de início, UGA, o AG e o AA, UGA, o AG e o AA são códons de finalização. UGA, o AG e o AA são códons de finalização, são códons de parada. Então, eu tenho aqui uma molécula de proteína que foi formada. E essa proteína, então, pode ser uma enzima, pode ser uma proteína estrutural, e ela vai determinar uma característica. É assim que nós manifestamos as nossas características, pelo processo de transcrição e, posteriormente, pelo processo de tradução. Então, galerinha, olha só. Ainda há pouco eu falei para vocês que a expressão de um gene, e, portanto, um segmento de DNA, envolve a transcrição na molécula de RNA mensageiro e posterior tradução para a produção de uma molécula de proteína. Eu falei também, pessoal, que nós temos condições hoje de determinar, de analisar que o mesmo segmento de DNA pode produzir proteínas diferentes. Eu chamei de proteína 1, proteína 2 e proteína 3. Então, é nesse ponto que nós vamos nos concentrar agora. Vem comigo. Quando eu faço referência a um gene de um padrão eucarioto, você tem que tomar cuidado com a seguinte informação. Os eucariotos apresentam genes formados por dois tipos de sequências. Aqui, então, eu vou identificar para vocês um gene qualquer, tudo bem? Um gene qualquer. E aí eu vou rachurar algumas sequências e outras eu vou deixar sem estar preenchida. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente faz essa análise, eu vou demonstrar para vocês que esse gene não é um segmento homogêneo, ele é heterogêneo. Por quê? Porque eu tenho sequência que eu vou chamar de exon. Veja, essas rachuradas são chamadas de exon. E existem sequências que eu vou chamar de intron. Sequências exon e sequências intron, tá? Apagar aqui para ficar dentro bem bonitinho. Sequência exon e sequência intron. Beleza. Qual é a particularidade, Marcos, em exon e intron? É que o exon é informação genética, tem informação genética, é a região do gene com informação. E o intron é uma região do gene sem informação genética. Portanto, a informação genética ela precisa ser repassada para que seja produzida uma proteína. Aí tem uma diferença interessante. Eu falei ainda há pouco que existem 3 tipos de RNA e disse que há o heterogêneo nuclear, que eu ia falar adiante e eu vou falar justamente agora. Me acompanha, pessoal. Quando nós temos uma sequência de DNA e essa sequência de DNA ela está aqui representada, apresentando introns e exons, eu vou aqui representar, veja, timina, adenina, a citosina, 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 guanina, guanina, guanina. Eu vou representar adenina, adenina, adenina. E aí eu vou representar aqui também, por exemplo, adenina, timina e citosina. Beleza? Eu sei que é DNA pelo fato de ter timina e também, obviamente, porque eu indiquei que era DNA. Do DNA, nós vamos obter o RNA, correto? Então, nós vamos ter uma sequência de RNA que eu vou representar aqui com essa cor lilás. Aqui eu tenho o RNA. Acompanhe o raciocínio. T-A-A-U-C-G. Já fiz a complementariedade. C-C-C, G-G-G. G-G-G, C-C-C. A-A-A vai determinar U-U-U. A-U-T-A-C-G.
O aluno do Bioline já está aqui ligado e já entendeu que esse A, o G, ele é o meu códon de iniciação. E esse UAG é o meu códon de finalização. Mas onde eu quero chegar com vocês, galerinha? Vejam. Bem aqui, eu vou representar um tipo de sequência. E esta sequência bem aqui, ó, eu vou representar como sendo uma sequência intron. Tudo bem? Essa sequência aqui, ó, eu vou representar como sendo uma sequência exon. E aqui eu vou representar também como sendo uma sequência exon. Então, eu tenho intron e exon. Qual é a ideia, pessoal? É você lembrar que a sequência exon tem informação genética e a sequência intron não tem informação genética. Quando ocorre o processo de transcrição dentro do núcleo, cuidado com isso, aqui está a carioteca, tudo vai ser transcrito, ou seja, são transcritos os introns e são transcritos também os exons. Percebam que bem aqui, ó, eu tenho a região que corresponde ao exon, ao intron, desculpa, e ela foi transcrita. E isso vai fazer diferença. Por que vai fazer diferença? Me acompanha. Porque quando ocorre o processo de transcrição e é produzido um RNA cópia do molde de DNA, esse RNA, pessoal, ele vai para o citoplasma e lá no citoplasma haverá o processo de tradução para a produção de uma proteína. Mas não esqueçam que o intron não tem informação genética. Então, uma das primeiras modificações que o RNA sofre é a remoção dos introns. Essa remoção dos introns, nós damos o nome de splicing. Splicing. Isso é o splicing, a modificação do RNA. De tal maneira que quando o RNA mensageiro chega no citoplasma, ele vai ter as sequências AUG, GGG, CCC e UAG. Perceberam que esta sequência intron que não tem informação genética foi removida e esse processo é chamado de splicing. E aí, turma, quando vem o ribossomo e aí o ribossomo vai ler este RNA mensageiro, ele então vai começar a produzir a proteína. E essa proteína ela vai apresentar os aminoácidos que serão determinados por esses códons. Tudo bem? Não esquecendo que o códon UAG é um códon de parada. De tal forma que a maneira como ocorre o splicing vai então determinar a sequência de aminoácidos da proteína. Então, quando a gente diz que um gene pode produzir mais de uma proteína diferente, é porque a forma como o RNA mensageiro processado pode gerar, então, uma informação genética distinta a partir do RNA e, consequentemente, uma sequência de aminoácidos também diferente. Por isso que os autores hoje chamam esse fenômeno de splicing alternativo. São maneiras alternativas que o RNA mensageiro ele é processado e de tal maneira isso reflete na sequência de aminoácidos que apresentará a proteína. Deu para acompanhar o raciocínio? Então é justamente dessa maneira, pessoal, o gene sendo transcrito em RNA e posteriormente traduzido em proteína, que nós manifestamos as nossas características. Então, se há uma alteração no DNA, poderá haver uma alteração na minha proteína. Marcos, por que você disse poderá haver e não a certeza de alterar o DNA e alterar a proteína? Porque o nosso código genético ele é degenerado. O que significa isso, pessoal? Suponhamos que a gente tenha esta sequência de DNA bem aqui, ó. Esta sequência de DNA bem aqui. Veja, AAA, correto? E vou colocar aqui TAC. Tudo bem? Quando ocorre o processo de transcrição, eu vou ter aqui, ó, UUU e AUG. Tudo bem? Galera, vamos supor o seguinte, esse UUU vai determinar um aminoácido chamado de fenilalanina. O AUG determina um aminoácido chamado de metionina. Beleza, mas acompanhe agora o raciocínio. Esse ponto que eu vou falar para vocês é decisivo. É importantíssimo para vocês. Acompanhe aqui, galerinha. Vamos supor que houve uma mutação aqui, ó. De AAA passou a ser agora AAG. Houve a mutação.
U passou a ser UUC. Mas quando você observa lá no código genético, o aminoácido continua sendo a fenilalanina. Houve mutação? Houve. Houve mudança na sequência de aminoácidos da proteína? Não, a proteína continua sendo a mesma. E qual é a justificativa? O código genético ele é degenerado. Então toma muito cuidado com isso. O código genético ele é dito universal, entre aspas, e ele é degenerado, porque mais de um códon determina o mesmo aminoácido. É justamente essa informação presente no DNA e repassado para o RNA e proteína que nós vamos manifestar as nossas características. Uma mutação a partir da qual o gene tem uma função nova, esse gene passa a se comportar como dominante. Na grande maioria das vezes, com uma mutação, o gene perde uma função, ele passa a se comportar como recessivo. Continue assistindo as minhas aulas, dê um like, comente, compartilhe nas suas redes sociais para que a gente possa continuar a produzir muito mais conteúdo. E não esqueça de acessar minha plataforma www.bionline.com.br. E mais ainda, acesse o link aí embaixo e faça o exercício sobre a expressão gênica, especialmente em eucariotos.